Capítulo 2 dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. A relação de emprego, protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso 8. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno, superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, e excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14º. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Inciso 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches, pré-escolas. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 30. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4 a 23 e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes de relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 4, 7, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição, que em se tratando de categoria profissional será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e ser eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitos a responsáveis às penas da lei. Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes,
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.